Para quem é fã de Caio Coppola, esse debate que eu vou passar para vocês aqui está espetacular. Com um tema sobre o deputado Eduardo Bolsonaro e a sua decisão de ficar nos Estados Unidos com receio de chegar ao Brasil e ser preso, esse debate aí do Caio Coppola com o seu esquerdista favorito, olha, tá de arrepiar mesmo. Caio Coppola detona com todas as narrativas do esquerdista, dizendo que o Eduardo Bolsonaro não sofria perseguições aqui no Brasil. E, lógico, Caio Coppola vai desmontando toda essa narrativa do esquerdista. Então, peço para vocês irem assistindo a esse debate, deixando nos comentários o que vocês vão achando das respostas ali de cada um dos dois, tá bom? Então, vamos aí ao vídeo do Caio Coppola. Olá, Coppola, Cardoso. Eduardo Bolsonaro tem motivo para pedir asilo nos Estados Unidos? Cardoso. Olá, Basílio. Olá, Caio. Olha, eu chegaria até a dizer que seria cômico se não fosse trágico, rigorosamente trágico. Que perseguição o senhor Eduardo Bolsonaro estava sofrendo, até mesmo antes de haver o indeferimento pelo Alexandre de Moraes. Ele não é indiciado em nenhum inquérito, ele não se submeteu a nenhuma situação que pudesse ter uma ameaça de qualquer coisa, a não ser um pedido de abertura de inquérito policial, só isso. Aliás, há muitas pessoas, e diariamente o próprio Eduardo Bolsonaro já fez vários pedidos de abertura de inquérito contra muitas pessoas. E a pessoa vai se pedir refúgio político por isso? Olha, francamente, eu acho isso, inclusive, de certa forma, isso pode atingir gravemente a liderança da família Bolsonaro nesse bloco de extrema-direita. E por que eu digo isso? Porque comandante que foge do navio na borrasca, ou antes da borrasca começar, é alguém que começa a perder a credibilidade da sua base. Claro. Ou seja, é natural que em certos conflitos, em que a pessoa pode morrer, em que pode perder uma série de situações, ela busque alguma situação de abrigo. Mas já não bastou Bolsonaro, diante de um boato que seria preso, fugir lá para a embaixada da Hungria e ficar lá 3 dias escondido, como agora um deputado que tem todas as garantias, imunidades parlamentares devidas, vai para os Estados Unidos, que vai se licenciar para ficar lá. Quando não tem nada. E a prova está que o próprio Alexandre de Moraes indeferiu aquilo que foi pedido no inquérito a partir da manifestação da Procuradoria-Geral da República já feita. Ou seja, realmente inacreditável que situações desse tipo ocorram. E eu não posso deixar de fazer uma comparação com Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva achava, e todos nós achávamos, que ele estava sendo perseguido. Mas a opinião pública não achava isso. Ele achava, mas no entanto, vários falavam, você tem que ir para uma embaixada, você vai ser preso. Ele falava, não vou. Isso eu assisti. Assisti, inclusive, no dia em que havia o mandado de prisão expedido contra ele. Ele disse, não vou fugir. Eu vou ficar e vou mostrar que eu sou perseguido. Eu tenho que estar trabalhando junto com o meu povo e não vou deixar meus companheiros aqui e fugir para algum outro lugar, não. Eu não tenho cara para fazer isso. Isso eu vi ele dialogar. Assim agem os líderes. Os líderes não deixam os seus à míngua e fogem buscando um refúgio. Claro, isso eu acho que não é possível que a base bolsonarista não perceba isso. Acho que isso só pode atingir, não sei, as pessoas pensam hoje de uma forma muito diferente daquilo que a racionalidade às vezes sugere. Mas eu acredito que isso não ficará de bom tom para os próprios Bolsonaro, se permita-me dizer assim. Porque não houve absolutamente nada que justificasse isso. Não é? Ou seja, absolutamente nada que pudesse justificar algo em relação a um deputado que tem imunidades, que não está sendo sequer investigado, a um período de inquérito por um partido político, como tantas vezes o senhor Eduardo Bolsonaro fez contra várias pessoas, claro, e ninguém saiu fugindo do Brasil por causa disso. Não houve sequer um parecer favorável do Ministério Público que ele pudesse temer, nada. Ou seja, que isso? É assim que os líderes agem? Diante das situações que tem que enfrentar na vida? Olha, eu fiquei assim, absolutamente estarrecido com esse fato. E veja, se é verdade, ele disse que ele vai ficar nos Estados Unidos articulando sanções para as autoridades brasileiras. Bom, aí vai se configurar mais do que nunca a quebra e a falta de decoro parlamentar, que pode até ensejar a cassação do mandato dele, a meu ver. Parlamentar brasileiro que fica
pede licença para ficar articulando medidas contra autoridades do seu país, mediante ações institucionais de um país estrangeiro contra o Brasil, obviamente qualifica-se violação à soberania nacional e é inaceitável. A gente publicou no site da CNN Brasil um texto com o título "Por que Eduardo Bolsonaro pediu licença?" da Câmara dos Deputados, porque esse questionamento foi muito rápido, logo feito, então logo veio o anúncio, né, pelo Eduardo, de que ele estava decidindo ficar no Brasil. Nossa, mas um deputado com mandato estabelecido aqui no Brasil, prestes a assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores, por que ele está indo embora? Será que é para reforçar a narrativa da perseguição política? Será que é para dar ainda mais dimensão internacional aos casos que enfrentam Bolsonaro e seus aliados aqui no Brasil, ou seria uma estratégia para voltar depois e assumir uma candidatura vencedora, né, aí em 2026, seja para o Senado ou para a presidência da República? Várias hipóteses foram abertas. Coppola, Eduardo Bolsonaro tem motivo para pedir asilo nos Estados Unidos? Olha, a pergunta deveria ser se o Eduardo Bolsonaro tem motivo para voltar para o Brasil. Olá, Basílio, olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Vamos fazer um exercício de empatia aqui. Se o governo impopular e vingativo do seu país te odiasse, se a imprensa militante e vendida do seu país te difamasse, se o judiciário ativista partidarizado do seu país te perseguisse e se você assistisse a seus aliados, seus familiares sendo falsamente acusados por crimes que eles não cometeram, você ficaria no seu país à mercê dos seus inimigos, correndo o risco de ver tomada a sua liberdade? A decisão do Eduardo Bolsonaro de se licenciar do cargo e não retornar ao Brasil é mais do que legítima. E ao fazer isso, o filho do ex-presidente encarna na sua pessoa a denúncia contra as graves violações aos direitos humanos patrocinadas pela justiça brasileira. Para quem tem dúvida, basta ler os incisos do artigo 5º da Constituição, que garante, por exemplo, que não pode haver censura, tortura, nem tribunal de exceção. Julgar seus inimigos declarados em um foro incompetente, num processo em que, além de juiz, você é a vítima, é uma violação explícita aos direitos humanos, porque configura um tribunal de exceção. Prender alguém sem julgamento por meses, com base em provas forjadas, e jogá-lo numa solitária por dias a fio, a fim de obter uma delação sob coação, é uma violação explícita aos direitos humanos, porque configura tortura. Impedir que uma pessoa presumidamente inocente dê entrevistas à imprensa, fale em público ou tenha redes sociais é uma violação explícita aos direitos humanos, porque configura censura. E esse ponto aqui é inegável, porque até mesmo a mídia tradicional reconhece, nos seus vários editoriais, o autoritarismo do judiciário brasileiro e a prática da censura. O Estado de São Paulo, editorial de ontem, em português cristalino, o STF, garantidor maior das liberdades constitucionais, tornou-se um órgão de censura. De acordo aqui com o jornal, o tribunal opera de abuso em abuso, de censura em censura. Folha de São Paulo, abril de 2024, já trouxe isso aqui outras vezes. O ordenamento jurídico impede o Estado de calar um cidadão sob qualquer pretexto. Uma pessoa pode dizer o que quiser sem ser amordaçada. Mas um ministro do STF reinstituiu a censura prévia no Brasil. E aí o jornal segue caracterizando essa prática como inconstitucional e autoritária. A censura no Brasil, promovida pelo Supremo Tribunal Federal, não é mais uma questão de opinião, é uma questão de fato. E como ensina o manifesto aqui dessa emissora, os fatos não são interpretações, eles são indiscutíveis. Não existe alternativa para um fato. Portanto, se há tribunal de exceção, se há tortura, se há censura, a violação explícita dos direitos humanos, e essa violação deveria ser denunciada, deveria ser combatida por todo aquele que se diz defensor da democracia, como, aliás, tem feito o Eduardo Bolsonaro no Brasil e no exterior. Até porque tanto a Constituição brasileira quanto a Constituição americana repudiam essas práticas. O problema é que aqui no Brasil, quem deveria guardar a Constituição, o STF, é justamente quem está sendo denunciado pela imprensa
por agredir os direitos e garantias fundamentais do cidadão por meio de práticas autoritárias. E isso, óbvio, cria um ambiente hostil para a democracia e principalmente para os parlamentares da oposição. Porque quando o STF se transforma em um tribunal político dedicado a, aspas, enfrentar o bolsonarismo e editar o Brasil, não existe mais segurança jurídica para os críticos do Supremo. Aí, Basílio, o jeito é pedir asilo fora do país mesmo, aproveitar o ensejo para denunciar a censura a adversários políticos, os inquéritos sem fim, a pesca probatória, a escolha de alvos da investigação, a fabricação de provas, a delação sob ameaça, as prisões ilegais, as falsas acusações e a narrativa de um golpe de Estado que nunca foi tentado. Então, se as instituições brasileiras se recusam a responsabilizar as autoridades que estão violando direitos humanos, fica a esperança de que as instituições americanas deem o exemplo e punam quem censura, quem tortura e quem persegue adversários políticos. Portanto, boa sorte ao Eduardo Bolsonaro. Cardoso, o movimento de Eduardo Bolsonaro deve ter repercussão aqui no Brasil e aqui eu peço uma resposta bem ampla. O fato dele sair já muda alguma coisa no tabuleiro político, nas estratégias políticas aqui no Brasil e a expectativa do que ele fará lá nos Estados Unidos? Será que vai ter efeito mesmo nas decisões judiciais ou nos discursos aqui no nosso país? Não seria um caso até de desrespeito à soberania nacional? Eu acho que isso que ele está fazendo é patético, literalmente patético. Ou seja, então todo mundo que está na mesma posição que ele, defende a mesma posição que ele, tem que sair do país, né? Com medo. Então por que não vão pegar todos um avião e vão embora? Ou é só ele porque é filho do presidente? Ou é só ele porque tem condições de pagar uma viagem e ficar se sustentando nos Estados Unidos? E os outros? E aquelas pessoas que estavam articulando com ele, que iam para as ruas, seguravam as bandeiras? Esses ficam. Ora, vamos ser sinceros, comandante de tropa não larga a tropa à míngua. Isso não existe. Não existe lugar nenhum do mundo. Mesmo se a análise do Caio estivesse certa, o que eu acho que não está, alguém que é líder não foge, enfrenta. A menos que acabem totalmente as condições de que ele possa enfrentar e aí ele vai levar os seus com ele. Vai tentar salvar a todos, não a si próprio. Isso é absolutamente inaceitável. Imagine só, por exemplo, o Caio fez uma série de perguntas e eu estava pensando quando ele fazia as perguntas. Dentro do momento em que ocorria a Lava Jato, tudo aquilo também podia ser dito em relação ao Lula. Os seus companheiros estavam sendo colocados com a delação premiada sendo forçada, havia todo um conjunto de prisões arbitrárias, havia todo um conjunto de situações, mas o Lula não fugiu. Não, ele não fugiu. Ele falou, vou enfrentar. Foi preso, e mais, ele disse isso quando tinha um mandado de prisão expedido contra ele. Não quando tinha um pedido de abertura de inquérito que não foi aberto, com alguém que tinha garantias parlamentares, inclusive de imunidade. Não, isso mostra como as pessoas são ao enfrentar as coisas da vida, né? Aos que esbravejam e fogem, há aqueles que têm convicções e ficam, enfrentam, lideram. Isso diferencia o líder da pessoa que não tem lá muita força, a não ser a bravata, a força física para disputar situações da vida. Então, acho isto literalmente patético do ponto de vista de Eduardo Bolsonaro se sentir ameaçado a ponto de ter que deixar o país. Acho isso verdadeiramente patético. Eu, se fosse um dos liderados de Jair Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro, eu ficaria indignado. Absolutamente indignado. Ele vai embora e eu vou ficar aqui? Ele vai providenciar minha ida para lá também? Não, eu vou sofrer as consequências e o bonito vai ficar lá? Ora, são coisas que eu acho que, francamente, não pegam bem a ninguém que se almeja liderar um movimento, porque mostra debilidade, falta de coragem e mais, um descompromisso com o próprio país. Porque, vamos lá, vamos imaginar que o Caio tivesse razão. Eu não acho nada do que o Caio acha, acho que o Brasil não tem esse regime de exceção que se fala, isso é uma coisa que eu acho totalmente fora do quadro da realidade, mas vamos imaginar que fosse assim. Você sai correndo com o rabinho entre as pernas quando você pode ficar no país, inclusive em imunidade parlamentar? Ora, é deplorável que aconteçam coisas desse tipo em pessoas que se dizem líderes, mas pagarão o preço da história por isso. Não tenha dúvida nenhuma, para a sua própria base. Coppola, entre as muitas interpretações que a gente pode ter aí da resposta do José Eduardo Cardoso, uma delas é, na prática, um dito popular. Quem não deve, não teme.
Então, por que fugir, ou melhor, por que sair do país? Hoje eu ouvi várias repercussões, redes sociais, tete a tete. Quem defende Eduardo Bolsonaro diz, ele está sendo perseguido politicamente, ele está sofrendo, veja o que vai acontecer com a família dele. Quem critica Eduardo Bolsonaro acha que ele está criando uma cortina de fumaça às vésperas do julgamento em que deverá ser confirmada a denúncia, tudo leva a crer, em que Jair Bolsonaro deverá se tornar réu. Bom, eles têm certeza disso e por isso Eduardo Bolsonaro decidiu sair do país? A minha pergunta é a seguinte, esse movimento deve ter repercussão no Brasil? E aí eu peço que você observe se a repercussão é positiva, no sentido do que eles querem, ou negativa, como um tiro no pé. Vamos lá. Em primeiro lugar, a história de que quem não deve, não teme, só funciona sob a égide do Estado Democrático de Direito. A partir do momento que o que vale não é mais a lei, mas sim a vontade de quem interpreta a lei, quem não deve passa a temer. Eu acabei de explicitar aqui nos meus argumentos iniciais prisões ilegais, prisões forjadas por meses, incluindo dias a fio na solitária, com o intuito de praticar tortura para se obter uma coação. Não há outra explicação, porque havia amplas provas da inocência do investigado que, vejam só, deveria ser presumido inocente. Então, essa história de quem não deve, não teme, é uma balela, porque se você vive num país em que há tribunal de exceção, censura e perseguição política a adversários, é óbvio que é legítimo você sentir receio de retaliação. Eu não estou denunciado em nenhum processo criminal. Eu não consto de nenhum relatório da Polícia Federal. Eu nunca apareci em nenhum desses inquéritos. Ainda assim, vocês acham mesmo que eu exerço a minha atividade com tranquilidade? Quando eu organizo um abaixo-assinado pela análise dos pedidos de impeachment em desfavor ao senhor Alexandre de Moraes, esse abaixo-assinado é o mais subscrito da história do país, um dos 5 mais da humanidade. Isso não sai em nenhum veículo de imprensa. E pior, todos os links para a petição são removidos do Google. Você quer que eu me sinta à vontade num ambiente de liberdade de expressão? Ah, não, Caio, mas você não deve. Você não deve temer. Ora, o Partido dos Trabalhadores pediu aí o sequestro do passaporte de um parlamentar que ia assumir aí a presidência da Comissão de Relações Exteriores, e ao invés disso ser de imediato aí indeferido pelo juiz, ele manda a Procuradoria se pronunciar, a Procuradoria fica enrolando, perde o prazo e só depois que o parlamentar fala que vai pedir asilo, aí sim a PGR dá o parecer de forma contrária ao prosseguimento e o juiz arquiva a situação. Estranho, né? E eu só queria deixar uma coisa muito clara, né? Uma diferença fundamental aqui, Basília, com todo o respeito à comparação que o doutor Zé Eduardo fez. Zé, no Petrolão, os corruptos roubaram o Brasil. E alguns deles, né, foram, como se pode dizer, beneficiados por supostos erros processuais. Aqui é muito diferente, não existe prova do cometimento do crime. Então eu acho que essas situações, elas não se comparam, e não acho também que o Eduardo Bolsonaro abandonou a luta. Eu acho só que ele está lutando em outro fronte. Eu vou dar 30 segundos, porque esse assunto realmente causa aí uma tensão entre os dois lados, e é justamente o objetivo do grande debate, ouvir as diferentes opiniões. Cardoso. Eu achei interessante o Caio falar assim, olha, não tem comparação, porque lá eles se beneficiaram de vícios do processo. O Eduardo não está sendo processado, nem inquérito, foi indeferido. Ele tem imunidade parlamentar, ele não pode ser preso. Ou seja, percebe? Eu acho que ele constrói hoje uma nova versão da frase que a Basília disse. Agora não é quem não deve, não teme, é quem não deve, não treme. Coppola. Bom, trocadilhos à parte, eu acho infeliz fazer piada nessa situação, mas como falar aí de imunidade parlamentar, doutor Zé Eduardo, quando a gente tem o caso do Daniel Silveira, como a gente pode falar de imunidade parlamentar quando o senhor Alexandre de Moraes censurou as redes sociais de parlamentares? Isso não tem o menor cabimento. E como eu disse,
já que as providências não vão ser tomadas pelas instituições brasileiras, que haja alguma sanção vindo das instituições americanas, porque essas sim não vão tolerar a violação de direitos humanos e a prática de censura contra os seus cidadãos na sua jurisdição. Sensacional! Olha, Caio Coppola sempre arrebenta nas suas análises, principalmente debatendo com esse esquerdista. Você vê ali toda aquela narrativa tendenciosa da esquerda que o Caio Coppola simplesmente consegue destruir de uma forma brilhante, com inteligência, com verdades, com números. Caio Coppola consegue sim desmontar a narrativa da esquerda. E você vê que o esquerdista fica completamente desesperado, começa a gesticular, começa a ficar vermelho, e Caio Coppola, com a sua tranquilidade, botando tudo ali a limpo sobre a perseguição que o deputado federal Eduardo Bolsonaro vem sofrendo, e com isso a sua decisão de permanecer nos Estados Unidos, podendo sim, quando pisasse aqui no Brasil, tivesse o seu passaporte retido e sim uma possível prisão dele também. Obviamente eles estavam aí monitorando o Eduardo Bolsonaro. Mas o que vocês acharam aí desse debate? Foi de arrepiar, não foi? Bota para mim aqui uma nota de 0 a 10. Eu quero ver se vocês realmente gostaram desse debate. Deixa aqui nos comentários. Vou pedir também para vocês curtirem aqui o canal, principalmente compartilhar esse vídeo com amigos e principalmente com os grupos. E pessoal, não vamos deixar de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação, porque vídeo novo aqui é todos os dias. Então, até a próxima e fiquem com Deus.